A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, dia 16 de abril de 2026. Glória a Deus, mais um devocional para glorificar o Senhor. Amém? Vou estar iniciando com Salmos 91, profetizando sobre a sua vida e sobre a minha vida também, a nossa família. Amém? Glória a Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com suas penas e sobre as suas asas você estará seguro. A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: O Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que guarde você em todos os seus caminhos. Ele o sustentará nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e o protegerei. Porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Eu livrarei e glorificar-o-ei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Missionária Eliana, vamos adorar o Senhor nesta manhã. Em seguida está orando pela pastora Aline, que vai trazer a palavra. Amém? Amém, bom dia, povo de Deus, aleluia, paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, só Jesus faz. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, tá ouvindo? Aleluia. Amém. Glória a Deus. O que foi que aconteceu contigo para ficar assim? Aleluia. Demonstrando não ser mais um crente vencedor, se deixando ser levado por alguém que é mau, mentiroso, traiçoeiro e enganador. Aleluia. Tuas lágrimas correndo sobre tua face chegam a molhar teus gritos de socorro, mas contudo não te renda, porque Deus, aleluia, já mandou para esta guerra reforço. Aleluia. O ladrão pode roubar a tua paz, tua alegria, mas não rouba a confiança que tu tens em Deus. Não, isso não. O inimigo não pode roubar, nem excluir. Sabe o que? O amor que o Senhor Jesus sente por ti. Aleluia! Não chores mais. Levante a cabeça e anda. Tua vida é de Deus e Deus manda. Não temas. Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, não deu. Não julgue, porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Olhe, só para reforçar minha fé, a fé também. Jesus estava ministrando em Jerusalém. De repente, alguém aflito, interrompendo, falou: Mestre, Lázaro está enfermo, a quem tem tanto amor. Com 4 dias depois, Jesus chegou em Betânia,
Encontrou Marta e Maria chorando de se acabar. Logo levaram Jesus ao sepulcro escondido. Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Aleluia. Não, não. Oh, Jesus. O Senhor demorou tanto para chegar. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Aleluia. E disse-lhe Jesus. Aleluia. Mas se cleves em mim, a glória de Deus verá. Mesmo estando morto, com certeza viverá. Mandou retirar a pedra e gritou para a morte ouvir. Vinha para fora, aleluia. E todos naquela hora viram Lázaro sair. Convida, aleluia, aleluia. Convida. Convida. Lázaro saiu. Convida. Convida. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, você vai sair daqui com vida. Aleluia. Lázaro saiu com vida. Não chores mais. Levante a cabeça e andar. A vida de Deus. E Deus manda. Não temas. Jesus é contigo e te dá paz. Se tanta gente tentou te ajudar, mas não, Deus. Não temas. Porque é de Deus. Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Jesus faz. Aleluias. Glórias a Deus. Oh, glórias. Aleluias. Oh, glórias. Aleluias. 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 Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Eu te agradeço, Senhor, por mais um dia na tua presença, por eu ter deitado e acordado, Senhor, porque muito, Senhor, não acordou hoje, Pai. Senhor, eu te entrego, meu Pai, esta live nas tuas mãos, Senhor. Este devocional, este café da manhã, Senhor, para mim, para muito, meu Pai. Obrigado, Senhor, por me dar fôlego de vida. Senhor, eu peço que o Senhor entre, Senhor, na vida daqueles que estão, meu Pai, enfermos, que estão, meu Pai, no leito, meu Pai, esperando a tua última palavra. Senhor, eu agradeço por a vida de cada um que estás aqui neste dia chamado hoje, nesta live. Toma a pastora Amália nas tuas mãos, que é fundadora, através de ti, deste maná, Senhor. Toma a saúde dela, toma tudo, Senhor, que for dela. Te apresento também, Senhor, a vida de quem está por detrás da gravação, que eu não sei, Pai, mas tu sabe. Te apresento, Senhor, a vida e a casa da Camila, Pai, que está na frente da tua obra neste dia chamado hoje. E venho te apresentar a pastora Aline também, meu Pai, que ela vai trazer, meu Pai, para completar esta obra, que eu sei que o Senhor já falou com muitos, desde, meu Pai amado e querido, do começo da gravação, do Salmo 91, Pai. Eu venho te trazer a tua serva, Pai, nas tuas mãos. Eu venho, meu Pai eterno, pedir por ela, pela casa dela, pela vida dela, Pai, porque ela vai trazer uma palavra quentinha do céu para nós. E aqueles que for ouvir no YouTube ou em qualquer canal, Senhor, que o Senhor toque no fundo e no profundo, Pai. Toma nas tuas mãos todos, meu Deus, neste dia chamado hoje. Abençoa a minha casa e de cada um que está aqui, em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo. Eu te agradeço, Pai, esta rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, missionária Eliana. Pastora Aline, deixa Deus te usar nessa manhã, amém? Pai, Senhor. Bom dia a todos.
paz seja convosco. Deus nos abençoe grandemente nessa manhã. Já estamos recebendo do alto, desde o momento que acordamos, uma nova oportunidade, né? De viver, de se alegrar. E que presente é esse? A presença de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos à palavra do Senhor, você que acompanha na sua Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre algo muito, muito precioso, como tem sido todas as manhãs. A nossa passagem bíblica está lá no Salmo 34. Vamos ler a partir do versículo 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exultemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seu rosto jamais mostrará decepção. Este pobre homem clamou e o Senhor o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas o que busca o Senhor de nada tem falta. Amém? Vamos atentar para hoje o nosso tema. Hoje o nosso tema é entregue seus medos a Deus. A nossa referência central é uma dessas que a gente leu aí, que é o Salmo 34, somente o versículo 4, nós vamos observar, analisar essa palavra. Diz assim: eu pedi, né? Eu pedi do Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. E algumas versões diz que livrou de todos os meus medos. E eu começo com uma pergunta: qual foi a última vez que você sentiu medo? O medo, ele é algo natural do ser humano, né? Eu imagino que Adão e Eva no início não sentiram medo, porque o Senhor estava ali. Mas a partir do momento que o pecado entrou na humanidade, despertou esse sentimento de medo. E nós temos medo, isso é humano, né? Talvez não é falha porque Deus não falha, né? O Senhor nos fez perfeito, mas nós temos sentimento, Ele nos fez com uma alma cheia de sentimentos, cheio de humanidade, essa é a palavra, né? O medo, ele faz parte da nossa vida, de diferentes medos, de diferentes intensidades. Nós vivemos com medo de muitas coisas, e às vezes você pode dizer, não, pastor, eu não tenho medo de nada, né? O Senhor está comigo, mas não é uma verdade, porque nós temos medo sim, sabe? Nós temos medo da violência que acontece no mundo, nós temos medo da solidão, do sofrimento, né? Muitas pessoas vivem aí com ansiedade, né? Que é o medo do futuro, né? Tem pessoas que têm medo da velhice, que não quer envelhecer, que luta constantemente com procedimento estético, com tantas outras coisas, porque não quer envelhecer, né? Tem medo excessivo da velhice, né? E uma das coisas que a gente mais teme são a perda das pessoas que nós amamos. Há um medo dentro de nós, né? Ninguém quer perder uma pessoa que ama. Nós vivemos com medo do julgamento alheio, nós vivemos muitas vezes com medo da discriminação, do preconceito. Sabe, amado, só abrindo aqui um parêntese. Quando eu tive a minha primeira filha, nos tempos antigos existia a alma de leite, né? Então, uma amiga minha, um mês depois, teve um bebê. Só que esse bebê não tinha força para sugar o leite.
E aí eu fui chamada no hospital, porque a minha filha já estava com 1 mês de nascida. E eu fui. Dá para te vir aqui amamentar, já que o teu leite está mais forte, né? Meu neném já sugou, já veio e tal, porque o bebê está passando fome e tudo. Tá bom, para ajudar nós vamos, né? E era uma amiga muito, muito, muito amada. Tá, fui. E a minha filha é muito branca. Ela puxou para o pai, a cor da pele dela é bem clarinha. Então eu fui nesse hospital, cheguei lá, entrei, tudo, me identifiquei, coloquei a bebezinha no berço da bebê recém-nascida, né? Peguei a bebê da minha amiga, amamentei. Tá, até aí tranquilo. Quando, para resumir a história, quando eu fui sair com a minha filha no colo, os médicos começaram a me cercar, enfermeiros começaram a vir ao meu redor e eu não estava entendendo nada, nada. Eu ainda tinha o quê? Os 20 anos, muito tempo atrás, minha filha já é mãe, já sou vó, e ela muito branquinha no meu colo já com 2 meses. Amados, vocês acreditam que o preconceito era tão grande porque a minha cor era um pouco mais bem escura, que pensava que eu estava roubando a criança do hospital, sabe? Naquela época não tinha, não podia recorrer à justiça, não podia ir lá e dizer: "Olha, eu tive, né, sofri preconceito, eu sofri isso", não tinha como recorrer naquela época, sabe? Eu passei muito tempo, eu creio que 1 mês, trêmula por dentro. Sabe quando você é acusada de algo que você não fez? Sabe, eu fui cercada ali porque eu creio que todos os funcionários do hospital correram pensando que eu estava roubando uma criança. Imagine a sensação horrível do preconceito, né, e você ser acusada injustamente. Aí a mãe da minha amiga correu lá, esclareceu tudo e eu fui para casa. Fui chorar aos pés do Senhor. Meu Deus, quanto preconceito, Senhor. As pessoas julgam pela aparência, pela cor, sabe, pela posição financeira, por tantas outras coisas. E eu passei até um medo daquilo, que por um tempo foi preciso o Senhor me tratar, sabe? Para mim, todo tempo alguém ia me acusar de algo que eu não fiz. Foi algo terrível. Enfim, o Senhor veio e me cuidou neste medo. Era um medo que eu tive que enfrentar durante muito tempo, mas eu posso dizer que eu venci, sabe? E só quem já teve um medo excessivo sabe o que é isso, né? Mas nós ficamos surpresos quando nós olhamos para esta palavra, né? Quando nós lemos um Salmo 34, uma confissão que parece contradizer tudo isso. Davi diante de uma perseguição, porque quando a gente lê esse salmo, tão bonitinho, parece assim que Davi estava num momento bom da vida dele, mas na verdade ele estava sendo perseguido pelos inimigos. Ele estava pedindo livramento porque ele estava com medo. E ele disse que ele, diante dessa perseguição, né, risco de morte, ele confessou: eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu e me livrou de todos os meus medos. Será que também nós podemos nos livrar de todos os nossos medos? Será que nós temos pedido isso ao Senhor? Senhor, me livra do meu medo. Né? Porque às vezes a gente diz: não, eu confio em Deus, eu creio em Deus. Mas o filho saiu de casa, o coração fica acelerado. Meu Deus, esse mundo está perigoso. Senhor, algo pode acontecer. Liga de 5 em 5 minutos, né? Que confiança é essa que nós temos no Senhor? Nós temos medo, isso é normal. Se você tem medo, está sentindo medo nesse momento, você pode ter certeza que é algo normal, mas é algo que nós temos que lançar aos pés do Senhor, para que Ele cuide, para que Ele trate, né? Porque Ele faz, sabe? Quando a gente pede. Davi, ele teve tantos medos. Quando você lê a história de Davi, né? Antes de se tornar rei, depois de se tornar rei, ele passou por muitos medos e situações, mas em todas elas ele clamou ao Senhor e o Senhor veio em seu socorro. E é isso que nós temos que fazer. Todos os dias nós estamos sujeitos a sentir medo de alguma coisa, e muitas vezes até de alguém, né, que se acha poderoso, né, que quer humilhar, que quer fazer algo contra você e você se sente pequeno, né? Quando você se sente assim, lembre, maior é o que está comigo.
né? Maior é o Senhor que está comigo do que aquele que me afronta, né? Quantas vezes nós sentimos medo de patrão, né? Você está na faculdade, sente medo de um professor porque ele é ateu e você é cristão. Quantas vezes você sente medo, muitas vezes, até mesmo do seu pastor. O meu pastor, ai meu Deus, se eu não fizer isso, né? Se eu não obedecer, se eu não fizer a risca, se eu errar aqui, se eu falhar, nós vivemos com medo, mas vamos lançar os nossos medos aos pés do Senhor. Se ainda há algum medo, e se daqui para frente acontecer uma situação com você, entregue, confie, Ele vai livrar você de todos os seus medos. Afinal, o mesmo Davi do Salmo 55, que confessou também: o meu coração está cheio de medo e o pavor da morte cai sobre mim. Em outro momento, Davi também clamou ao Senhor, porque ele também estava com medo. Também os profetas e apóstolos sentiram medo, né? Quando a gente lê a palavra, a gente vê que Elias, ele se escondeu numa caverna. Jonas fugiu para um porão do navio, né? Nós não somos exceção. Os discípulos se apavoraram durante a tempestade num lago, pensando que Jesus era um fantasma, né? Muitos passaram por medo, né? Mas a expressão não tenha medo, ela foi dita várias vezes na Bíblia. Foi dita para Moisés, né? Foi dita para Jeremias, foi dita para Daniel. E essa mesma palavra o Senhor está falando hoje para nós. Não tenha medo. Não tenha medo, o Senhor é contigo, né? Ele está falando, não tenha medo. Nós estamos vivendo num momento, nesse mundo, de muitos medos. Medo do amanhã, medo do futuro do Brasil, né? Medo da vinda de Jesus. Muitos crentes estão aí, ainda não se consertaram por completo e vivem com medo da vinda de Jesus, né? No entanto, este medo tem que ser lançado aos pés do Senhor. O Senhor me traz paz. Porque se nós formos olhar ao nosso redor, se nós formos dar ouvidos ao que a gente ouve na televisão, o que a gente ouve das pessoas ao nosso redor, a gente vive em constante medo. Mas quando nós olhamos para o Senhor, nós vemos aquele que acalma a tempestade, aquele que faz milagre, aquele que ressuscita mortos, aquele que é poderoso para resolver toda e qualquer situação que venhamos passar, né? Aquele que está disposto a desfazer, a dissipar o nosso medo, assim como uma nuvem se desfaz, assim o Senhor quer acabar com os nossos medos, né? Porque Ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em trazer para nós aquilo que nos faz feliz, né? E ser livre, liberto do medo, isso nos traz uma paz e uma felicidade muito grande. É libertador quando eu deixo de ter medo de algo. Então, assim, amados, muitos passaram por medo, você pode ter certeza disso. Até a própria Maria, quando recebeu o anjo, né, a notícia de que ela seria a mãe de Jesus, ela também sentiu medo. De início, nós sentimos medo, né? O que foi que você sentiu quando o pastor da sua igreja, o seu líder, lhe deu um encargo na igreja? Às vezes vem, meu Deus, é uma responsabilidade, Senhor, será que eu vou dar conta? Né? Quando você se cadastrou na presente de Deus, né? Senhor, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Né? Muitos medos e incertezas vêm, mas quando nós colocamos diante de Deus, tudo cai por terra, sabe? O refrigério vem. Nessa manhã o Senhor quer renovar aí dentro de você, né? Colocar a coragem, né? A confiança, a fé de que Ele está na frente, Ele vai na frente, Ele já está no futuro te aguardando com a tua vitória, né? Ele está ali trazendo a paz, trazendo a tranquilidade. Sim, o medo ele continuará fazendo parte da nossa vida. Você pode ter certeza disso. Você vai vencer o medo, logo virá outro. Mas todos vêm para você vencer, porque a palavra de Deus diz assim, que são muitas as tribulações do justo, muitas, mas o Senhor de todas nos livrará. Então, nós cremos nisso. Muitas são as aflições que vamos passar ainda nessa vida, enquanto estivermos aqui. Mas o Senhor de todas nos livrará. É uma promessa que nós devemos tomar posse todos os dias. Porque quando se fala no mundo tereis aflições, meu Deus, aí vem o medo. Né? Já vivi tantas, meu Deus, vem mais. Né? Já venci o gigante, e saber que lá na frente vai ter outro, né? A gente já fica com aquela ansiedade de que será que eu vou vencer?
mas sobre todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Tome posse da palavra. Por isso que é bom nós lermos, entendermos, tomarmos posse das promessas do Senhor. Nós vivemos debaixo de um céu, né, de poder e de glória, aonde nós clamamos, sabe? Quando nós olhamos para a imensidão do céu, meu Deus, esse céu é imenso, e pensar que a minha oração ultrapassa tudo isso e chega ao trono do Senhor. Olha o poder, olha o medo sendo quebrado. Davi, no Salmo 56, nos ensina também a combatê-lo. Ele diz assim: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus, Todo-Poderoso, e não terei medo de nada. Mais uma vez, Davi declarando, mais um salmo, Senhor, falando, né? Deus, ele escuta a nossa oração e ele toma para si o nosso medo, né? Venha a nós e nos envolve com a sua paz, o seu amor, a sua proteção. Ele está ali o tempo todo a nos cercar, a nos guardar, né? Ele conquistou tudo isso por nós na cruz. O medo foi derrotado ali também. Às vezes a gente diz assim: Senhor levou sobre si as nossas dores, né? As nossas aflições, né? O castigo que estava sobre nós, mas ele levou também o medo. Também ele levou o medo. Porque nós tínhamos que ter medo realmente antes da cruz. Aqueles que viveram antes da cruz tinham medo da condenação, né? Mas o Senhor veio para tirar o medo da condenação. Quando ele nos salvou, ele, sem abrir a boca, ele disse: não temas, né? Não há mais medo, nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Acabou o medo de partir dessa vida e ter a incerteza: para onde eu vou? Não, eu tenho uma certeza, né? Às vezes eu tenho medo de: se eu morrer, eu não conquistar minha casa própria. Você tem uma morada no céu, né? Se eu morrer e não ver meus filhos sendo prósperos, meus filhos conquistando, o Senhor é contigo, Ele toma conta, né? Você tem que ter a certeza de que você não está ao lado dos seus filhos, onde eles estão, mas Deus está lá cuidando. Esse medo tem que ser quebrado em nós. Nós que somos mães, sabemos o quanto nós queremos a proteção dos nossos filhos, né? Então, que esse medo venha a ser dissipado hoje. Confiar no Senhor. Deus, Ele escuta a nossa oração. Em Jesus, nós podemos ter a certeza de que, mesmo que a morte nos leve, estamos com Ele e para a vida eterna. Essa é a sua promessa fiel. Que o Senhor, nessa manhã, tenha falado ao seu coração de uma forma tremenda e especial, porque todos nós temos medo. Cabe a nós identificarmos aonde e em que situação nós temos medo, né? Que medo nós estamos vivendo hoje? Entregue ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. A proteção está sobre você. O Deus que guarda, protege e livra, o Deus do impossível é com você. Nunca esqueça disso. Eu sei que você já sabe, mas hoje o Espírito Santo veio te lembrar disso. Então, que Deus acalme o seu coração, que Ele afaste de nós todo o nosso medo, que nós tenhamos a certeza que a sua promessa vai se cumprir em nossas vidas. Ele vai nos separar para Ele guardar com amor, nos proteger e nos livrar de todo o mal. Amém. Creia e confie. E essa é a palavra que o Senhor queria entregar ao seu coração, ao meu coração. Nós possamos viver isso todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Um bom dia a todos. Deus abençoe. Amém. Deus te abençoe. Pastora Aline, fica aí para dar a bênção apostólica no final, amém? A missionária Thelma, que ela estava aqui na sala, que eu vi ela, poderia estar orando por todos nós, pelo devocional, se ela estiver disponível aí para estar orando nesta manhã, amém? Amém. Paz do Senhor Jesus, bom dia, boa esta palavra. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor amado, te louvamos, ó Pai, nesta manhã gloriosa.
a qual, Senhor amado, nós já ouvimos louvores, já ouvimos, Senhor, a tua santa e gloriosa palavra, Senhor, que o Senhor continue abençoando a irmã Eliana, Senhor amada, abençoando, ó Pai querida, a pastora Aline, a irmã Camila, que está na direção nesta manhã, aqueles que entraram aqui, ó Deus Santo, Deus da glória, precisando de uma palavra, de um milagre, Senhor, de uma porta aberta, Senhor. Ah, meu Deus, aquele que entrou aqui com medo, Senhor, pois a palavra que o Senhor tem falado, ó Deus querido, não volta vazia. Papai querido, o verdadeiro amor lança fora todo medo, Senhor, e nós repreendemos todo medo, Senhor amado, um medo excessivo, Senhor, meu Deus, um medo, Senhor, que causa pavor, que causa desespero. Ah, meu Deus querido, que a paz que excede todo entendimento venha guardar a mente e o coração, papai querido. Espírito Santo, abençoa, Senhor, também a nossa empresa, Presente de Deus, Senhor, abençoa, papai querido, a pastora Amália, que está na direção deste trabalho, Senhor, abençoa todos os pregadores, missionários e missionárias, servos e servas, Senhor, abençoa de uma maneira abundante, Senhor amado e santo, toda a tua noiva, Senhor, nesta terra, Pai, abençoa as nossas vidas, Senhor, abençoa, meu Pai querido, o nosso dia, Senhor, ser com cada um de nós, nos direcionando, nos instruindo na tua santa e gloriosa verdade, Pai. Assim eu quero te louvar, Senhor, por esta rica e poderosa oportunidade que o Senhor nos concede. Te louvamos, te agradecemos pela vida, pelo ar que respiramos, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai Santo. Também te peço, ó Deus Santo, se entrou alguém desenganado da medicina aqui neste grupo, se entrou aquele, Senhor, que está precisando do alimento, do maná, de um milagre, Senhor, de imediato, que seja, Senhor amado, concedida esta benção para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, Pai. Amém, Senhor amado. Eu agradeço a rica oportunidade. Deus abençoe a irmã Camila e toda a igreja. Amém. Que você receba a bênção do Senhor nesse momento, que a bênção do Deus Pai, que o amor do Filho e a doce comunhão e consolação do nosso amado amigo Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja reunida, feliz, liberta, curada, diga amém. 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 Glória a Deus. Todos, amém. Amém. Oh, glória. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a cada um que esteve aqui nesta manhã. Obrigada, pastora Aline, por estar disponível aí, a missionária Eliana, a missionária Temi, todos aqui também, tá bom? Porque ofertamos o melhor ao Senhor. Amém? À tarde também tem oração e amanhã também devocional. Quem puder estar ajudando as irmãs a orar, o céu te recompensa, em nome de Jesus. Amém? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Obrigada, pastora Josi, pastora Amália. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma quinta-feira abençoada. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.